Vamos começar mais um episódio de leitura comentada do livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios. A gente está na temporada 2, esse é o episódio 2. Eu sou o Madison Barreto, este é o meu sinal. E agora vamos continuar a nossa leitura. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Este livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios está agora completando 13 anos e a gente está preparando uma edição comemorativa de 13 anos, onde a gente vai celebrar tudo que tem sido de conquista das comunidades surdas ao longo desses últimos 13 anos, por meio também da escrita da língua de sinais. Esse livro já foi referência e é referência em faculdades, universidades, pós-graduações, mestrados, ele é referência em doutorados, é referência também em concursos públicos, na verdade, literalmente, as minhas mãos e as mãos de Raquel se tornaram referência em concursos públicos e também os nossos próprios nomes. E agora, nesse processo, nessa continuidade, essa série especial de leitura comentada que eu tenho feito aqui, ela é uma série em que eu vou lendo o livro e vou comentando. Tem uma primeira temporada, alguns episódios da primeira temporada estão disponíveis ainda no YouTube, mas agora a gente está começando uma nova temporada. E eu refleti muito nesses últimos dias, vendo os comentários que me enviaram, as novas pessoas que já adquiriram, já garantiram a sua versão, né, a sua impressão do livro Escrita de Sinais e Mistérios, agora nessa nova versão. E também em conversa com meus mentorados, eu fiquei muito reflexivo sobre como seria o melhor formato para essa nova temporada. E agora a gente vai fazer um pouco de leitura prática do livro. O livro está disponível na versão impressa e também vai estar disponível na versão digital, porém a versão impressa dele, como a gente não tem como manter estoque físico dele, vai ser produzido somente para quem tiver adquirido o livro agora nessa fase de pré-venda. Se você está chegando aqui agora, mas você já tem o seu livro, você pode abrir na página 10.9.8.7.6.5, na página 5 aqui, justamente na dedicatória do livro, a gente vai fazer a leitura dessa escrita que está aqui. O livro te mostra como ler e como escrever a Libras passo a passo. Se você já tem essa edição aqui, ao você clicar no link que está logo aqui abaixo do vídeo, converse com o meu time no WhatsApp, porque quem já tem essa edição aqui vai receber um upgrade, um desconto para poder receber acesso à nova edição. Madison, mas o que eu tenho é a versão digital dele. Vou receber também um desconto? Sim, você vai receber para garantir a nova versão dele, a nova edição. Então vamos lá para poder fazer a leitura. Olha, a escrita da língua de sinais ela é totalmente passo a passo. Então quando você olha aqui, por exemplo, você vai ver que todos os sinais, eles são escritos diretamente em Libras. Quando você olha aqui, você vai perceber que cada um desses sinais está escrito diretamente em Libras. Não teve uma versão prévia disso aqui em português, para então a gente passar para Libras. Tudo foi feito diretamente em Libras. Eu vou ler aqui esse trecho para vocês, exatamente sinalizando em Libras. Gente, Libras você sinaliza em Libras e Libras você escreve em Libras, não em português. Tem muita gente por aí que até hoje acha que a escrita da Libras é você pegar os sinais e você ir lá e escrever a palavra equivalente em português. Isso aí é um sistema chamado de glosas, que a grosso modo foi criado para você tentar captar o que é a Libras, mas de forma escrita. Aqui, por exemplo, na página 59, você tem uma frase, aqui uma citação, e você tem aqui a escrita em glosas, tá vendo? Com letras maiúsculas aqui, tá vendo? Tem muita gente que acha que é glosa, essa transcrição aqui, que é a escrita da Libras, mas não é. Por que que não é? Porque não dá conta de descrever isso. Por exemplo, nessa sinalização aqui, que eu estou fazendo agora da dedicatória.
às comunidades surdas brasileiras, aos tradutores e intérpretes de Libras, educadores, pesquisadores da Libras e familiares de surdos por sonharem e lutarem por uma educação bilíngue para surdos. É emocionante ler isso aqui, porque nesses últimos anos, com a nova Lei de Diretriz e Base da Educação, as novas atualizações, agora sim, é um direito, por lei, de os surdos terem educação bilíngue, educação focada no uso da Libras para o ensino aos surdos e no aprendizado do português como uma segunda língua para pessoas surdas. E no momento em que esse livro aqui foi escrito, essa edição aqui, e aí, cadê? Deixa eu pegar aqui a edição anterior. Aqui, ó. Essa daqui foi a primeira edição do livro, lá em 2012. E é justamente por essa edição de 2012 que a gente está comemorando agora 13 anos de publicação do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E é muito legal ver ele aqui, ó. Aqui tem a dedicatória. Se você for comparar, você vai perceber que os grafemas, né, a escrita de sinais na primeira edição, ela era muito maior do que na segunda edição. Por que vocês diminuíram, Madison? Simples. Porque naquele primeiro momento da primeira edição, o nosso livro foi a primeira publicação brasileira específica ensinando como ler e como escrever a Libras. E naquele momento ali, a gente sentiu que fazia sentido, em algumas partes do livro, colocar os grafemas num tamanho maior, para que as pessoas tivessem uma sensação de familiaridade maior com a escrita da língua de sinais. Porém, quando a gente foi fazer a segunda edição do livro, a gente já tinha encontrado muitas pessoas de todo o Brasil presencialmente em nossos eventos, cursos presenciais, oficinas, nas viagens que a gente fez para muitos lugares diferentes do Brasil. E nesse processo, a gente foi percebendo que mesmo quem está começando agora consegue ler e entender os grafemas, mesmo eles estando num tamanho um pouco menor. E por que isso é importante? Porque isso permite que você consiga produzir mais materiais diretamente em Libras. Claro, se você for fazer para crianças surdas, obviamente você vai colocar isso num tamanho um pouco maior, provavelmente como era aqui na primeira edição. Lembrando que essa edição aqui substituiu essa outra edição. E aí você me fala assim, Madison, mas você leu aí em Escrita de Sinais, você viu o que estava escrito, você leu isso aí tudo, e eu que não sei Libras, e eu que nem a escrita da língua de sinais não sei, eu vou conseguir ler? Vai. Mas, obviamente, quando você chegar aqui, você vai olhar para cada um desses sinais, algumas coisas. A escrita de sinais ela é tão intuitiva. Vou mostrar aqui para você, ó. Quando você chega aqui no capítulo 5, é quando começa a parte prática do livro. Os capítulos iniciais, eles são para te mostrar tudo o que já existe no Brasil sobre a escrita da língua de sinais. Então, aqui, por exemplo, no capítulo 5, você vai ver. Essa daqui é minha esposa Raquel, tá? A Raquel é surda. Aqui você vai ver como que são escritos determinadas configurações, ou seja, determinados formatos de mão da Libras. Percebe? E essa configuração de mão que está escrita aqui, observa a forma escrita. Que essa mão aqui é exatamente a configuração de mão que está aqui. Usada para o sinal de livro, para o sinal de dedicatória, para o sinal de a vocês. Como assim, Madison, a vocês? O sinal de livro assim, depois vem dedicatória, depois vem a vocês. Então, esse livro é dedicado a vocês. A vocês, quem? Existe aqui um grafema de enunciação. E é muito legal acompanhar o uso da escrita da língua de sinais no Brasil para ver o impacto real que este livro aqui trouxe. Quem criou o nome enunciação para denominar esse grafema aqui fomos eu e Raquel. Porque até então não existia em português um nome para esse grafema. Existia em inglês o que seria equivalente
ao nome de coma, né, que é a lógica de 2 pontos. Agora, isso aqui são 2 travessões. Como você vai chamar em português isso aqui de 2 pontos? Não faz sentido. É enunciação. E essa semana, acompanhando as discussões em um grupo de escrita da língua de sinais que existe no WhatsApp, eu vi surdos e ouvintes conversando sobre esse grafema, justamente aqui, ó, enunciação e pausa curta. Então a gente vê que sim, as nomenclaturas que nós criamos em português para denominar, para explicar, para tornar mais claro, para tornar sem mistérios a escrita da língua de sinais, pegaram. Como assim pegaram? Simples. As pessoas começaram a usar. E por que isso aconteceu? Porque este livro aqui foi escrito para a nossa cultura brasileira, para aquilo que faz sentido para mim e para você, para aquilo que faz sentido para as comunidades surdas brasileiras. Então, embora esse sistema de escrita aqui seja internacional, no livro, que é o Signwriting, né? No livro, ele é ensinado com foco na Libras. Por isso que ele é totalmente passo a passo. Não é só um livro, não é só o ensino de uma escrita. É literalmente um portal, um mergulho, uma imersão que você está fazendo ao adentrar em cada uma dessas páginas aqui. Você está vendo literalmente sobre os meus ombros, sobre os ombros de Raquel, quando você vai folheando, quando você vai vivenciando a leitura de cada uma dessas páginas aqui. E essa nova edição comemorativa de 13 anos vai ser uma edição muito especial porque ela também vai estar disponível em espanhol. Sim, pela primeira vez o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios vai romper barreiras linguísticas, não apenas do português e da Libras, mas também de outras línguas de sinais, para que pessoas surdas do México, Nossa, é tanto país que fala espanhol aqui na América Latina, né? A Colômbia, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, o Chile e tantos outros países também da América Central, mas também, claro, a própria Espanha, vão poder agora ler o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios diretamente em espanhol. E está sendo um processo de trabalho muito interessante, porque, obviamente, a escrita da língua de sinais, ela é capaz de escrever qualquer tipo de língua de sinais do mundo. Quando você vai folheando aqui o livro, você vai perceber que, primeiro, você vai aprender nele a usar e escrever os grafemas, ou seja, os símbolos da escrita, inclusive o termo grafema. Antes da publicação dessa edição aqui, ele não era usado nas faculdades e universidades brasileiras para se referir a esses símbolos. Não era usado. Ele passou a ser usado a partir desse livro, através dos estudos que eu e a Raquel fizemos da linguística e de tantos outros pesquisadores de escritas ao redor do mundo. E é muito interessante isso também, porque recentemente eu estava vendo uma pessoa surda do Brasil, e também já vi isso com pessoas ouvintes, explicando a escrita da língua de sinais, e eles começam exatamente citando Rigonnet. Não me recordo agora o sinal de Rigonnet, mas criaram um sinal para ele também. Se eu não me engano, é o próprio CH, Charles Rigonnet. E por que isso é importante? Porque fui eu quem encontrei escondido na biblioteca lá do Cefet de Minas Gerais, o livro A História Concisa da Escrita, de Rigonnet, onde ele explica por A mais B o poder da escrita, o poder de você ler e escrever uma língua. E ele demonstra como que a evolução da escrita não foi resultado de uma ou duas pessoas, foram resultado de séculos e séculos da humanidade em busca de uma forma de se comunicar depois da morte. Como assim depois da morte? Muitas pessoas que hoje estão aqui nas referências bibliográficas desse livro são pessoas que não estão vivas mais. Porém, elas deixaram um legado, o legado da escrita. E, através de seus textos, de seus livros, de suas pesquisas, nós podemos avançar ainda mais.
nós podemos enxergar ainda mais. Uma dessas pessoas foi o Charles Butler, que está aqui nas referências da página 305. O Charles Butler, ele é um norte-americano, ele foi um norte-americano apaixonado pela escrita da língua de sinais. Nós conhecemos ele e o encontramos pessoalmente num evento chamado Reatec, é uma feira de acessibilidade que acontece, ou que acontecia, mas eu acho que ela continua, né, no estado de São Paulo. Eu acho que a cada 2 anos, ou ela é anual, não tenho certeza. Mas nós participamos dessa feira, logo lá no começo, quando a gente tinha publicado esse livro aqui, e a gente foi nessa feira, expomos o livro lá. O Charles estava em viagem pelo Brasil na época, e a gente se encontrou, a gente conversou bastante, foi uma experiência muito prazerosa de conhecê-lo pessoalmente, e ele trouxe muitas percepções muito interessantes sobre a escrita da língua de sinais que vieram parar aqui no livro, e por isso as referências dele. Mas o Charles faleceu alguns anos atrás. Porém, os escritos dele, assim como os escritos de tantas outras pessoas, inclusive do próprio William Stoke, Dr. William Stoke, hoje a gente só tem acesso por causa da escrita. Então, a escrita é a possibilidade de o ser humano viver, humanamente falando, mesmo depois da morte. E por que isso é tão importante? Porque é por causa disso que a gente não tem que descobrir todas as leis da física de novo. É por causa disso que a gente não precisa descobrir como que o universo funciona. Percebe? Por causa de tantas outras pessoas, homens e mulheres que vieram antes de nós, fizeram descobertas fantásticas e deixaram isso registrado. Então, tudo que a gente tem de tecnologia hoje não é resultado desses últimos 5 ou 10 anos de pesquisas e de avanços tecnológicos. É resultado de centenas de anos, de séculos e séculos, de milhares de anos de história da humanidade. E aqui, na dedicatória do livro, a gente fez ela de uma forma muito poética, como você viu aqui no começo, quando eu faço esses 3 sinais e eles são de configurações de mão, a mesma configuração de mão, mas movimentos diferentes feitos com essas mãos. É muito legal ver isso na escrita, porque eventualmente, para quem está começando agora na Libras, quando você vê a Libras, você não tem muita dimensão de onde é que começa e onde é que termina um sinal. Mas na escrita da língua de sinais é muito vivo perceber isso. E é tão poderoso isso que aqui no livro, durante todo o livro, à medida em que você vai aprendendo como que se escreve cada configuração de mão, você vai vendo que elas vão sendo usadas. Então, aqui, por exemplo, essas configurações de mão, elas são escritas, você entende elas, porque você vê aqui a foto, você vê aqui como que se escreve ela, e você vê aqui do lado um sinal de exemplo, que nesse caso aqui é o sinal de terceiro. E é muito legal porque você vai avançando e aí um pouco mais à frente você tem textos escritos direto em Libras. E eu falo escritos direto em Libras, não é porque você vai ver aqui e você vai fazer o sinal que está aqui. Não é por causa disso. Ele foi escrito em Libras mesmo. Não foi uma tradução do português. Eu e a Raquel, quando nós escrevemos esse livro, cada uma dessas histórias, a gente pensou direto em Libras para poder escrevê-las. Nós não colocamos aqui uma tradução completa dessas histórias. Por quê? Para você ter o privilégio de ir vendo, voltando nas páginas, pegando os sinais, entendendo, avançando, pegando aqui o glossário que tem logo em seguida, vendo o sinal, voltando, e aí você olha e fala assim, nossa, mas esse sinal aqui, que sinal é esse? Tá escrito aqui, ó. Que sinal é esse? Aqui no glossário eu tampei a palavra, tá? E aí você pode ir lá no final do livro. Por isso que é legal a versão impressa do livro. Embora eu, Madison, goste muito da versão digital, e eu tenho até um Kindle aqui para poder ler livros digitais, embora o livro digital você pode ler no celular também, mas aqui é muito legal a versão impressa, porque você vem aqui no final e existe um índice remissivo de configurações de mão.
é muito legal. Essa daqui foi uma ideia que eu tive para o livro que facilita muito, muito, muito mesmo o seu estudo. Por quê? Eu fiz aqui, a gente tem aqui essa escrita, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá, se for... Aqui eu estou explicando no caso de você não conhecer aquele grafema, ou você ter esquecido como é que faz ele na Libras, esse tipo de coisa. Você vai lá no final do livro, você vai procurar ele. Aqui, ó. É esse grafema aqui. A configuração de mão 71. Madison, configuração de mão 71, eu já vi tanta gente falando que são 56 configurações de mão da Libras. Não. São 111 configurações da Libras que eu e Raquel identificamos no processo de pesquisa para a escrita deste livro aqui. Aqui, inclusive, algumas páginas antes, tem um outro apêndice em que você tem todas as configurações de mão escritas, indicando aqui quais são os grupos delas na escrita da língua de sinais, para facilitar os seus estudos. Então, beleza. Aqui está dizendo que essa configuração de mão foi ensinada na página 152. Eu vou lá na página 152, ó, a página que eu estava aqui, que eu procurei, a página 177. Eu vou lá na 152 e aqui tem a configuração de mão, que é essa configuração de mão aqui, ó. Olha a foto dela, percebeu? Então a gente já sabe como que se faz essa configuração de mão que foi escrita aqui. Ok, aí tem uma outra configuração de mão, vamos procurar ela também. Aqui, ó. Ela é a configuração de mão 111, a última dessa coletânea que nós fizemos. Ela está lá na página 125, na página 130, 131, 144 e 220. Agora, para a terceira edição do livro, vai ser uma aventura. Coloca esses números todos aqui de novo, porque, sim, o livro novo vai ter conteúdos novos. Aqui, é essa configuração de mão aqui, ó. Percebeu? É ela. E agora a gente consegue ver esse sinal aqui e ler ele. Consegue entender, de fato, como que se faz esse sinal. Madison, mas esse sinal que você mostrou, ele tem também um outro símbolo. Ele tem um traço, ele tem 2 pontos, 2 asteriscos, não tem problema. Você vem aqui no final também, naquela parte que eu tinha mostrado, e aqui você vai perceber que existe sim uma listagem de todos os grafemas, de todos os símbolos, de todos os grafemas da escrita da língua de sinais, para você poder saber onde ele foi ensinado, e o que significa e como usa. Página 124. Aqui. É o grafema tocar. Percebe? Eita. É o grafema tocar. E aqui vai explicar como é que se usa ele, como que faz e tudo mais. Ou seja, quando você pegar o livro em suas mãos e você for ler aqui a dedicatória, tu vai ler aqui em português, porque eventualmente você ainda não conhece todos os grafemas da língua de sinais usados aqui. Nossa, Matos, mas olhando assim, parece que eu vou ter que decorar um tanto de coisa. Não, você não vai. Na verdade, decorar em si, você não tem que decorar absolutamente nada na escrita da língua de sinais. Por quê? A única coisa que você precisa fazer é entender. E o que esse livro que faz é te ajudar a entender. Ele é um guia passo a passo com esse objetivo. Por que eu falo em entender? Porque quando você vem aqui logo no começo da parte prática, você começa a entender a lógica de como é que é feito a visão na hora de você ler e escrever os sinais. Beleza. Aí aqui você já entende que existe uma iconicidade, que é visual, que é icônico, que é fácil de entender aqui. Ok. Aí você vai ver aqui a configuração de mão. Beleza. E aí, quando você vai avançando, você percebe que tem novas partes aqui. Ok. Quando você vai avançando isso, você vai vendo outras configurações de mão. Você vai entendendo como se lê e como escreve elas. E assim, à medida em que você vai entendendo cada uma dessas partes, você vai percebendo que, opa, se eu tenho um quadrado, é a mão fechada. Se eu tenho um quadrado mais um tracinho, é a mão fechada com o dedo aberto. Simples assim.
Ou seja, essa escrita aqui, ela não é uma escrita ideográfica. Uma escrita ideográfica, para quem não sabe, que são as escritas orientais, como por exemplo, do japonês, do chinês, algumas variações do coreano, são escritas em que o símbolo que você está usando na escrita, ou seja, o grafema usado na escrita, ele representa de forma direta o significado dele. Ou seja, você tem um determinado conjunto de símbolos ali, um conjunto de grafemas, que ele significa árvore. Não é A-R-V-O-R-E que foi usado ali. Aquele conjunto de coisas significa árvore. Inclusive, na escrita do chinês, muitos dos grafemas, quando você olha esse conjunto, esses ideogramas, você olha para o ideograma de árvore, por exemplo, e você aponta para uma árvore física, não é mesmo? Uma árvore. E você vê que tem uma semelhança visual. Isso significa que, no processo de criação e de desenvolvimento dessa escrita, ela foi pegando ícones, pegando símbolos, pegando coisas da nossa vida cotidiana e foi sintetizando e simplificando até se transformar na escrita que eles usam hoje. Isso é uma escrita ideográfica. É uma escrita cujos grafemas representam as ideias completas. É um conceito completo. A escrita da língua de sinais não é assim. A escrita da língua de sinais, você está escrevendo partes do corpo. Você está escrevendo a mão, você vai escrever um círculo para a cabeça, como por exemplo aqui. Você vai escrever traços para representar as sobrancelhas e assim por diante. Isso é chamado de escrita de traços não arbitrários. Ou seja, é uma escrita de traços característicos. Eu pego exatamente o formato da minha mão para eu poder transformar ali. Então, a escrita dessa configuração de mão aqui, se eu fosse pegar ela e fazer ela grandona aqui assim para você ver, seria literalmente como eu pegar a minha mão, colocar aqui na folha de papel e fazer meio que o contorno dela. Então aqui eu fiz, por exemplo, de uma parte dela. E aqui, se eu pego e eu faço, eu tenho a outra parte. Então ficou assim. E aí aqui a parte de baixo eu fui e risquei para ficar junto. Então essa configuração de mão aqui, eu vou escrever ela aqui do lado, é escrita assim. Percebe? Não é um desenho. Por que não é um desenho, Madison? Sendo que o que você fez aqui foi desenhar. O que eu fiz aqui, grandão, foi desenhar. Márcia, percebeu que ficou meio torto aqui? Percebeu que ficou disforme? Aqui não, aqui tem uma forma. Madison, para escrever assim à mão é desse jeito? Não. A escrita à mão é ainda mais simplificada. A escrita à mão dessa mesma configuração de mão é feita assim. Percebe? Então, aqui você vê exatamente que é diferente. Madison, como que eu vou aprender tudo isso? Simples, não é tudo isso, é simplesmente passo a passo. O segredo está no passo a passo, e por isso o livro é totalmente passo a passo. Esse foi o nosso episódio da nossa leitura comentada de hoje. Você conhece mais alguém que também ama Libras e quer aprender mais da Libras? Que quer se aprofundar ainda mais, está começando agora, hoje é intérprete, por exemplo, ou professor? Compartilha essa live de leitura comentada aqui, porque esse conteúdo não vai ficar disponível para sempre aqui no YouTube. Em algum momento ele vai ser retirado e vai para uma área de membros fechada para quem tiver garantido acesso às gravações das leituras comentadas. Mas, nesse momento, está disponível esse episódio, está disponível o episódio anterior. Recomendo demais que você vai lá e assiste o primeiro episódio dessa nova temporada de leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E ó, a gente está preparando a nova edição. Vai ser uma edição muito especial, comemorativa de 13 anos de publicação do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Vai ter conteúdo novo, vai ter coisa nova no livro? Sim, vai ter muita coisa nova no livro. E a gente está muito feliz com esse processo de preparação
desse grande marco que representa na nossa caminhada, na nossa trajetória, mas mais do que isso, que representa em todo esse processo de desenvolvimento e de avanço da Libras no nosso país. Tem o link logo aqui abaixo, entra lá na página, lá tem 3 opções para você. A opção que é o livro digital, para você baixar ele para o seu celular, para o tablet, para o computador. Tem a opção do livro impresso, na nova edição, e só vai estar disponível o livro impresso para quem adquirir agora na fase de pré-venda. A gente não vai guardar estoques. Na verdade, a gente nem tem como guardar estoques. E tem também a opção do combo. O combo é o livro impresso, mais o livro digital na versão atual, mais o livro digital na nova versão, mais uma série de conteúdos em vídeo, uma série de conteúdos para baixar, que vão impulsionar ainda mais a sua Libras, a sua interpretação, a sua escrita da língua de sinais, para que você possa avançar ainda mais. Dúvidas, perguntas? Deixa aqui embaixo. Tem dúvida lá sobre qual opção que é melhor para você, para o seu caso, para o seu perfil? Conversa com o meu time no WhatsApp. Já tem essa versão aqui atual e você quer ter a nova versão? Conversa com o meu time no WhatsApp, que você vai ganhar um cupom de desconto para você fazer o upgrade para essa nova edição comemorativa. Sou Madison Barreto, este é o meu sinal e a gente se vê lá no livro Escrita de Sinais e Mistérios e também no nosso próximo episódio.